E sejam muito bem-vindos para os vídeos de Dragon Ball Super bem aqui no meu canal. Hoje iremos desvendar um dos mistérios em Dragon Ball Super em si, que é como Zamasu acabou roubando essencialmente o corpo do Goku para si, criando assim o icônico Goku Black. Claro, né, se você assistiu a série Dragon Ball Super, você já deve ter uma boa ideia como o Zamasu chegou até esse momento da sua vida, mas tem muito mais explicação por trás dessa treta toda, cara. Temos, óbvio, a entrada de linhas do tempo alternativas que, ironicamente ou não, né, cada linha do tempo alternativa de Dragon Ball acaba ajudando de uma certa forma o Zamasu a conseguir o corpo do Goku no fim das contas. E atualmente em Dragon Ball, pelo menos a gente tem a existência de 6 linhas do tempo alternativas criadas graças ao Trunks e ao Zamasu também indiretamente. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, Dragon Ball Heroes, que tem mais de 100 linhas do tempo alternativas, Dragon Ball Super como um todo tá no louco, cara, vou ter que contar. Começa um vídeo tecnicamente focado no Goku Black e na sua origem. No comentário não esqueça de dar a sua opinião. Qual foi o seu momento favorito do Goku Black durante Dragon Ball Super? E sem mais delongas, vamos começar porque tem que começar do básico, explicando desde a primeira linha do tempo até a gente chegar no exato momento em que Zamasu rouba o corpo de Goku. Tudo começa na primeira linha do tempo, a famosa linha primordial, que é aí que começa toda a bagaceira. A primeira linha do tempo oficial de Dragon Ball, basicamente é a linha do tempo, logicamente, original, onde os eventos de Dragon Ball clássico ocorreram da mesma forma. Goku, né, recém-chegado após a destruição do planeta Vegeta, se encontra com o vovô Gohan, eventualmente treina com o mestre Kami, com a Kuririn, derrota o Piccolo Daimao e o seu filho Piccolo. Tudo isso aconteceu da mesma forma na primeira linha do tempo. Eventualmente a gente tem ali os eventos de Dragon Ball Z, Saga Saiyajin e Saga Frieza, ocorrem da mesma forma durante a primeira linha do tempo. Mas é aí que vem a grande diferença, e o diferencial também da primeira linha do tempo, que alguns anos após a derrota do Frieza lá em Namekusein, claro que o Imperador do Universo acaba retornando com um novo corpo e junto com seu pai, eles vão até a Terra essencialmente para se vingar do Goku. Porém, começa a primeira linha do tempo onde tudo começou, o Trunks não era nascido, tá ligado? Ou seja, na primeira linha do tempo não temos o embate de Trunks versus Mecha Frieza e o pai dele, o Rei Code, não existe isso. Isso acaba basicamente forçando o Goku a usar o seu teletransporte para ir à Terra e imediatamente lidar com o Frieza e com o seu pai. Eu tenho certeza, né, sendo o Goku que ele é, deve ter tentado convencer o Frieza e o seu pai a meterem um pé da Terra, mas não tinha jeito e muito provável que o Goku acabou sendo forçado ali a matar tanto o Frieza e o seu pai e tava tudo certo, vitória ganha, todo mundo foi pra casa beber um café com leite. E aí alguns meses depois, após a morte do Frieza, então temos o nascimento do Trunks, um personagem mega importante, principalmente para essas paradas de linha do tempo alternativa, logicamente, e infelizmente na época em que o Trunks ainda era pequetucho, bebezinho, temos então o falecimento do Goku, que acaba morrendo devido à famosa doença do coração que tira, né, cara, o Kakaroto da jogada. E 6 meses após a morte do Goku, a história só piora devido à introdução do androide número 17 e da androide número 18, que começam a atacar o terror na Terra. Ambos foram criados pelo Dr. Makijero com a missão de matar o Goku, porém como ele já estava morto, meio que os androides se rebelaram contra o Dr. Makijero, não só mataram o velho, mas aí começaram a passar o vapo na galera da Terra. Claro que nesse ataque inicial, os nossos guerreiros Z, Vegeta, Piccolo, Tenshinhan, Kuririn, Yanti, a rapaziada mesmo, tentaram enfrentar esses androides, porém, eles eram muito poderosos para a rapaziada. E um a um os guerreiros Z acabaram falecendo. E com a morte do Piccolo também, né, cara? Basicamente acabou as esferas do dragão na Terra durante a primeira linha do tempo. Literalmente o único que sobrou dos guerreiros Z foi o Gohan. E pelos próximos 12 anos, o nosso Gohan do futuro constantemente tentava enfrentar os androides. Nesse tempo ele ficou mais forte, tanto é que ele acabou adquirindo o Super Saiyajin, claro, mas mesmo assim ele não tinha poder suficiente para combater os dois androides ao mesmo tempo. Foi então que ele começa a treinar o jovem Trunks para que potencialmente os dois possam vencer os androides, etc. E após um ano de treinamento com o Gohan, o Trunks de fato fica mais poderoso. E infelizmente, né, cara, quando o Gohan tenta, né, sair ali para tentar peitar os androides sozinho no mano a mano, ele acaba falecendo também. O Gohan, né, morrendo representa a morte em si dos guerreiros Z da antigaça. E com a morte do seu
momento isso, óbvio, abala muito o Trunks, que até tenta vencer os androides ali no mano a mano, mas ele acaba sendo derrotado e quase é morto. Alguns anos depois, então, a Bulma, a mãe do Trunks, já bem velha, nessa altura do campeonato, ela acaba desenvolvendo uma máquina do tempo e ela, né, acaba dando essa missão importantíssima para o seu filho, que é voltar para o passado para que ele possa dar o remédio da doença do coração pro Goku no passado, porque, como a Bulma disse, se o Goku tivesse vivo na época do ataque dos androides originalmente, talvez, né, as coisas não estariam indo como é que elas estão indo hoje em dia, e como o Trunks era o último guerreiro, né, importante a ser restante da Terra, ele acaba aceitando a missão de voltar pro passado. E ao retornar para o passado, o Trunks acaba criando a segunda linha do tempo. Nessa segunda linha do tempo, os eventos de Dragon Ball clássico aconteceram da mesma forma, DBZ também, até a saga Freeza aconteceu da mesma forma, assim como na primeira linha do tempo. A diferença é que quando o Trunks volta para o passado, ele acaba chegando no momento em que o Freeza e o seu pai iam tacar o terror na Terra. Nessa linha do tempo a gente vê basicamente o momento onde o Trunks passa o Vapo no Freeza e no seu pai também, e quando o Goku retorna da sua viagem de Ardratz lá pra Terra, o Trunks, né, conhece o Goku, o Trunks acaba entregando o remédio do coração pro Kakaroto, assim ele não iria morrer da doença do coração nos próximos meses, etc. E o Trunks acaba informando pra rapaziada que, daqui a 3 anos terão esses androides mega poderosos que irão aparecer, e se vocês não treinarem, vocês vão todos morrer. E o Goku tá assim, beleza, rapaz, vamos treinar. E já que nessa segunda linha do tempo agora o Goku não vai morrer da doença do coração e os guerreiros Z estão cientes sobre a ameaça dos androides, quando eles aparecem em si, claro que os guerreiros Z ficam muito mais preparados se a gente comparar com eles lá na primeira linha do tempo. É uma pena porque a gente não tem muitos detalhes sobre o que aconteceu exatamente nessa segunda linha do tempo, envolvendo o conflito principal contra os androides, até porque uma coisa muito importante é que nessa segunda linha do tempo, durante a saga dos androides, não tem o Cell, porque ele ainda não nasceu nessa altura da timeline, tá ligado? Ou seja, ocorreu basicamente uma saga de androides sem a presença do Cell. Ou seja, né, cara, a partir do momento, por exemplo, que Vegeta, o Goku, tanto faz, treinasse ali na sala do templo, qualquer um poderia passar o Vapo no 16, na 18 e no 17 também, sem nenhum problema, tá ligado? E com os androides derrotados apropriadamente nessa segunda linha do tempo, o Trunks então retorna para a primeira linha do tempo por seu futuro pós-apocalíptico, mas o que acontece na segunda linha do tempo também é que a Bulma acaba desenvolvendo um controle que tem a capacidade de desligar os comandos ali do 17 e da 18 também, porque anteriormente tanto o Trunks e o Kuririn investigaram o laboratório do Tamaki Gero e etc. Potencialmente essa segunda linha do tempo eles destruíram o laboratório do Tamaki Gero, assim como a gente vê uma outra linha do tempo, ou seja, nessa segunda timeline eles matam também o Cell enquanto ele está sendo construído, etc. O importante é que o Trunks deixa a segunda linha do tempo com um controle capaz de desligar o 17 e a 18 também. O que acontece a seguir na segunda linha do tempo a gente não sabe, mas presumo que acontece a saga do Majin Buu diferente, porque agora o Goku vai ficar vivo, né, cara, e não vai ter morrido no conflito contra o Cell, etc. Ou seja, segunda timeline, saga do Buu, tecnicamente era pra ser mais a favor dos nossos guerreiros Z, já que Goku e Vegeta não iriam se enfrentar, né, e potencialmente o Buu nem iria ressuscitar, tá ligado, nessa segunda linha do tempo, mas enfim, segunda linha do tempo fica irrelevante a partir desse momento do vídeo. E quando o Trunks retorna basicamente para a primeira linha do tempo, seu verdadeiro lá, ele acaba basicamente utilizando o controle do Dr. Maquigero para desligar tanto a 18 quanto o 17 também, e o Trunks passa o Vapo nos dois androides sem dó nem piedade. Após isso, né, cara, tudo parecia estar indo bem, né, a civilização começa a se reconstruir, etc. Porém, o Trunks não contava com a presença do Senhor Cell, que nessa época finalmente ele acaba sendo criado, feito bonitão, adulto e blá blá blá. Ele que tinha, claro, todo um plano de absorver tanto a 18 quanto a 17 para atingir a sua forma perfeita. Porém, quando ele descobre que o Trunks basicamente matou os dois, ele tá assim, ué, e agora? Só que ele acaba literalmente stalkeando o Trunks por um tempinho, tá ligado? E quando o Trunks tem a brilhante ideia de usar sua máquina do tempo pra retornar até a linha do tempo número 2, pra basicamente agradecer aos guerreiros Z, né, que os ajudou e não sei o que, babá, o Cell tá assim, máquina do tempo, que interessante. O Cell então acaba basicamente assassinando o Trunks a sangue
frio, já que o Trunks literalmente não sabia sobre a existência do Cell. Ele acaba sendo pego de surpresa e o Cell, né, cara, acaba usando a máquina do tempo do Trunks para viajar mais uma vez para o passado, mas não se engane, ele não volta para a segunda linha do tempo, não. Ele acaba indo mais ainda para o passado, criando uma terceira linha do tempo, pois é, ou seja, a primeira linha do tempo literalmente fica sem nenhum guerreiro Z poderoso para proteger a rapaziada, todo mundo literalmente morreu. E quando o Cell volta para o passado, já que ele era muito grande para caber na máquina do tempo, ele acaba entrando em um estado de lava, e assim quando ele chega na terceira linha do tempo, ia demorar algumas décadas ainda, até que o Cell basicamente ficasse adulto mais uma vez. Aí tá, né, terceira linha do tempo é basicamente a timeline de Dragon Ball Z, onde os eventos de Dragon Ball ocorreram da mesma forma, Saga Saiyajin, Saga Freeza, mesma história, o Trunks passa o Vapo no Mecha Freeza no seu pai, dá o remédio do coração pro Goku, mesma bodega mesmo. O diferencial na terceira linha do tempo, claro, é que temos o envolvimento do Cell, é o que a gente vê na saga dos androides apropriadamente no anime, com o Cell tentando absorver a LA-18 e o 17 também, Piccolo se fode com o Kami-sama, tem treta, Gohan, Super Saiyajin 2, Vegeta e Trunks treinam lá na sala do tempo, que isso é mega importante, guarda essa informação, e não sei o que, e no fim de tudo, né, um Kamehameha Pai e Filho é utilizado para matar o Cell de uma vez por todas, o Goku acaba falecendo, que é uma pena, e é isso, com, né, tudo resolvido, o Trunks então volta para o futuro para tentar resolver a situação com seus androides. A principal diferença é que esse Trunks, dessa terceira linha do tempo, ele acaba ficando muito mais poderoso devido ao treinamento que ele teve com seu pai Vegeta na sala do templo, e agora ele sabe sobre a existência do Cell lá no futuro. E fique com o olho muito aberto na terceira linha do tempo, porque ela vai ser muito importante, porque, spoiler, é daí que o Goku Black vem, tá ligado? Mas já já a gente volta para a terceira linha do tempo, prometo. Focando ainda no Trunks, quando ele vai para o futuro, ele acaba basicamente criando uma quarta linha do tempo, pois é, mais uma. É uma quarta linha do tempo pós-apocalíptica, tá ligado? Pós-Android, passar o Vapo em geral, Goku morto do coração e não sei o que, mas aí que tá, né, cara? Como o Trunks estava muito mais poderoso do que antes, ele passa o Vapo nos androides com uma extrema facilidade, e um tempo depois, quando o Cell aparece lá na cidade, o Trunks já sabia que o Cell estava perambulando, e ele também passa o Vapo no Cell, impedindo assim do Cell voltar para o passado de novo, e essencialmente o Trunks acaba com um pequeno time loop, né, cara? Graças a Deus, e com o Cell derrotado, agora sim parecia, né, cara, que as coisas estavam indo de boas aí por Trunks e pra rapaziada. É, quase. Vamos retornar então rapidão para a terceira linha do tempo, a linha do tempo onde o Gohan mata o Cell com o Kamehameha Pai e Filho e blá blá blá. 7 anos depois daquela treta, claro, temos os eventos então aí da saga do Majin Buu, que ocorre da mesma forma que a gente vê ali no anime, né? O Buu gordão, depois Kid, Super, Vegeta, Gotenks, mesma ladainha de sempre, né? No fim de tudo, o Buu gordão fica do bem, Kid Buu é morto pela Genkidama e blá blá blá. 4 anos depois, então, temos eventos essencialmente da saga da Batalha dos Deuses, com Bills indo até a Terra com o intuito de achar o Super Saiyajin Deus. O Goku se transforma no tal, enfrenta o Bills, não consegue tancar o Bichano, etc. Um ano depois, aproximadamente, temos então os eventos da saga onde o Freeza volta à vida, fica douradinho, tanto o Goku e Vegeta adquirem o Super Saiyajin Blue, toda aquela maravilha que a gente viu lá no filme e no anime também. E um tempo depois, então, a gente tem a saga do torneio do Universo 7 versus o Universo 6, onde temos aquele combate épico de Goku versus Hits, né? E graças ao Deus Monarca, o Universo 7 acaba vencendo o torneio. E, né, por aqui que pareça, todas essas lutas do torneio do Champa são gravadas e são upadas no GodTube, que é basicamente o YouTube, só que presente em Dragon Ball. Mas essa informação também é muito importante, porque é aí que o Zamasu entra nessa jogada toda. Ainda estamos na terceira linha do tempo, beleza, tudo normal, mas o Zamasu, né, cara, aprendiz aí do Goasu, nunca gostou dos mortais, porque ele acha que eles são indignos e não sei o que, todo mundo deve morrer, todo aquele, né, complexo de divindade que ele tem, e blá blá blá. E justamente, cara, quando ele viu aí o seu mestre Goasu assistindo o GodTube, tava passando a luta do Goku versus o Hits, e quando o Zamasu vê o Goku, o mortal, usando o Ki Divino, ele tá assim, meu Jesus, os caras tá tão desenvolvido que pode usar até Ki Divino, daqui a pouco os caras vai matar os deuses, que é verdade. E além do Ki Divino do Goku, uma outra coisa que chama a atenção do Zamasu também é a Super Esferas do Dragão, tanto é que através do seu mestre Goasu, o Zamasu descobre que essas esferas podem fazer literalmente qualquer coisa, isso chama muita atenção do Zamasu, tanto é que ele acaba indo até o Zono, o grande sábio do Universo 7, perguntar, né, cara, coisas sobre as Super Esferas e também sobre Son Goku. Isso é mega importante, porque, né, o Zamasu já tava de tramóia pra poder trocar de corpo com o Goku, porque o cara era brabo, literalmente. Então o que acontece é que o Zamasu então acaba matando seu mestre Goasu, rouba
o Anel do Tempo do Velho, e para acessar o Anel do Tempo, o Zamasu precisava dos brincos Potara do Goasu, que também rouba, logicamente. Após isso, então, basicamente o Zamasu reúne as Super Esferas do Dragão e acaba fazendo o famoso pedido onde ele troca de corpo com Goku, e assim temos a criação do icônico Goku Black. Goku Black agora, né, o novo Zamasu acaba passando o Vapo no Goku, que estava no corpo do Zamasu, e também acaba passando o Vapo no Goten e na Tite, que é bem pesado. Goku Black então basicamente começa a colocar em prática o seu plano de Zero Mortais, que é somente um grande plano com o intuito de passar o Vapo em todos os mortais e em todos os deuses de todas as linhas do tempo alternativa, porque Black, né, achava os mortais um pé no saco e também não gostava que os deuses eram muito bonzinhos com os mortais, entre aspas. Porém, para isso, o Black sabia que não ia conseguir fazer essa parada toda sozinha e precisava de um aliado, e ele acaba usando o Anel do Tempo para ir para o futuro, mais especificamente para a quarta linha do tempo. Sim, a mesma linha do tempo onde o Trunks, tadinho, acabou de matar o Cell e os androides. Retornando então com tudo para a quarta linha do tempo, o que acontece com o Trunks após a derrota do Cell é que, alguns anos depois disso, temos então o evento onde o Babidi e o Dabura vão até a Terra, com o intuito, claro, de reviver o Majin Buu, e o Trunks, claro, luta contra eles, com a ajuda do Kibito e do Shin, o Supremo Senhor Kaiô do Universo 7. De fato, eles têm sucesso em matar o Dabura, o Babidi, e impedem a ressurreição do Majin Buu. No processo, o Trunks acaba adquirindo o Super Saiyajin 2+. Infelizmente, cara, o Kibito, o Shin, o Supremo Senhor Kaiô, e até o antigo Kaioshin, o velhaco que estava preso na espada Z, os três acabam morrendo, e devido à morte do Supremo Senhor Kaiô, o Bills, né, no futuro também acaba falecendo, coitado, porque, né, tem toda essa conexão entre o Kaioshin, o Deus Criador, e o Deus Destruidor. Se um morre, o outro também morre, e eventualmente o anjo, né, desse Hakaishi também acaba ficando inativo. E quando o Black chega na quarta linha do tempo, ele então acaba se encontrando com o seu eu do futuro, que seria o Zamasu, bom, do futuro. O Black acaba passando o Vapo no Goasu do futuro, matando o velho novamente, e o Black rapidamente acaba convencendo a sua cara metade de o ajudar no seu plano de Zero Mortais. É exatamente isso que acontece. A dupla dinâmica, literalmente antes disso, claro, acabam coletando as Super Esferas do Dragão, e o Zamasu do futuro pede para se tornar imortal. Agora sim, os dois literalmente foram em todos os universos de todas as linhas do tempo alternativa e passaram o Vapo nos mortais, nos deuses, tudo. Tipo, a galera da primeira linha do tempo, todo mundo morreu. Segunda linha do tempo, também todo mundo morreu. Terceira linha do tempo, a mesma coisa. Estava apenas a quarta linha do tempo e a Terra, né, cara, que tinha somente o Trunks para proteger. E não dá pro Trunks, né, cara, sem nenhuma assistência de nenhum outro guerreiro poderoso, também não tinha nenhuma assistência divina. Ele não consegue impedir apropriadamente o Goku Black de começar a passar o Vapo na Terra de novo, né, cara. Isso acaba forçando o Trunks a viajar para o passado, criando, adivinha, a quinta linha do tempo. É, mais uma. E a quinta linha do tempo basicamente é a linha do tempo atual de Dragon Ball Super, que tudo começa quando o Trunks retorna para o passado, logo após, claro, os eventos ali da saga do Champa. Ou seja, é o que a gente vê no anime, tá ligado? Como o Trunks indo até o passado, avisando para a rapaziada sobre a ameaça do Goku Black, o Trunks pedindo ajuda. Isso faz com que tanto o Goku e o Vegeta viajem como o Trunks para o futuro até a quarta linha do tempo, com o intuito de deter o Black. Eventualmente eles descobrem sobre a existência do Zamasu do futuro, e a rapaziada lá no presente de volta, né, através do Bills, ele acaba metendo um belo Hakai no Zamasu, antes que o Zamasu da quinta linha do tempo também se tornasse um Goku Black, tá ligado? Ou seja, mais um time loop também foi pro saco, e dessa vez graças ao bichano Bills. Uma comparação, né, cara, o Goku Black, que se originou ali na terceira linha do tempo, só teve sucesso, né, porque ninguém sabia de fato sobre a existência dele, sobre os planos do Zamasu, mas o Zamasu da quinta linha do tempo não teve a mesma sorte, né, cara? Enfim, conforme a rapaziada voltava ali para a quarta linha do tempo para combater o Zamasu e o Goku Black, eventualmente eles têm sucesso. Claro que a luta é bastante séria, o Vegito Blue entra na jogada, temos o Zamasu fundido, não sei o que. O Zamasu e o Black em si só morrem apropriadamente quando o Zeno da quarta linha do tempo brota e acaba, né, literalmente mandando aí o Zamasu pelos ares e com toda a quarta linha do tempo. Pois é, né, cara, o Zeno destrói toda a quarta linha do tempo do Trunks, tadinho. E o que restou pro Trunks? Bom, após, né, toda essa confusão que acontece aqui,
ele e a Mai acabam usando a máquina do tempo para viajar até um outro futuro alternativo, criando então basicamente uma sexta linha do tempo. No caso, eles irão ir até o momento onde o Daburá e o Babidi estavam atacando a Terra, tá ligado? No futuro mesmo, porém, como o Trunks vai intervir, um Trunks muito mais poderoso do que antes, ele basicamente vai ter sucesso em matar o Daburá e o Babidi, impedindo assim do Supremo Seu Kaiô de morrer no futuro. E como o Whis falou no anime, né, cara? Basta o Trunks então conversar com Bills Tem, tá? Assim o Zamasu do futuro também pode morrer, graças ao Hakai do Bills, etc. Ou seja, o Trunks, né, na sexta linha do tempo vive uma vida feliz, eu acho. Claro que ele tem que conviver com uma outra contraparte, como tanto quanto constrangedora, mas deixa o Trunks feliz, cara, porque literalmente ninguém merece. E é isso, tá ligado? A sexta linha do tempo criada, que é mais um futuro, e a quinta linha do tempo fica como a timeline atual de Dragon Ball Super. Ou seja, após a saga do Black, a gente tem os eventos do Torneio do Poder, após isso o filme do Broly, saga do Moro, e atualmente estamos na saga do Granola, e claro, também tem o The Best Super Hero batendo na porta aí na timeline da quinta linha do tempo alternativa de Dragon Ball. E praticamente isso, galera, uma explicação de como o Zamasu possuiu o corpo do Goku. Parece que não tem jeito, cara, lidando com esse assunto do Zamasu, de como ele pegou o corpo do Goku, etc. Temos que falar sobre as outras linhas do tempo, porque um assunto puxa o outro, tá ligado? Percebam que se o Trunks não tivesse entregado o remédio do coração pro Goku, o Zamasu nunca iria conseguir se apossar do corpo do Kakaroto. Tecnicamente foi culpa do Trunks, né, cara? Eu sei que foi pelo melhor dos motivos que ele entregou o remédio para o Goku, mas tecnicamente tudo isso foi culpa dele. Tadinho do Trunks, né, cara? O cara não consegue ter um final feliz, Jesus do céu. Daqui a 10 anos estragam ele de volta, imagine, o novo inimigo, Céu Máximo voltando aí como tudo. Basicamente isso, galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um like que ajuda muito no engajamento, é novo por aqui. Se inscreva no meu canal, faça parte da família e claro, ative também o sininho. Assim eu pede um vídeo novo de Dragon Ball aqui no meu canal. Até a próxima, fui!